Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe quais são os nomes dos rios que nutrem a sua cidade? Eu sou Naê, o Bardo, sou contador de histórias, folclorista e praticante de bruxaria tradicional. E nesse vídeo eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre Ostara e sobre como você pode abrasileirar o seu Ostara. Recentemente eu fiz um post no meu Instagram que inclusive foi o motivo de eu gravar esse vídeo pra vocês, porque eu adorei os comentários e me deu muita energia pra produzir esse conteúdo pra vocês, sobre o que a gente pode fazer nesse momento de primavera no nosso país. E antes de comentar um pouco disso, eu queria um pouco falar sobre a minha relação com a roda do ano, porque é uma relação muito diferente e que pode já causar aí alguns pensamentos e inspirar algumas pessoas. Eu não rodo a roda do ano de forma tradicional há uns 6 anos já. Eu pratico bruxaria há 10 anos e já faz muito tempo que eu não faço aquela roda do ano bonitinha, até porque na bruxaria tradicional ela tem muita pouca relevância. E o que me mudou, assim, o que me levou a questionar a roda do ano foi ver que, mesmo celebrando a Roda Sul, eu ainda estava me desassociando daquilo que o Brasil estava me dando. Por exemplo, no começo do ano tem o carnaval. Eu não consigo ignorar o carnaval da minha prática de bruxaria, sabe? Algo tão dionisíaco, algo tão presente na rua, tão forte para nossa cultura. Um outro exemplo é, por exemplo, São João no meio do ano, em cima de Iule. Para mim, São João é Iule, sabe? Eu nem chamo de Iule mais, eu chamo de São João mesmo, vou celebrar São João. Porque é algo tão presente na nossa cultura que eu não consigo desassociar. E aí entra uma coisa muito básica sobre a bruxaria. A bruxa, ela é um fenômeno do tempo, ela é um fenômeno humano do tempo. E ela está inserida em um contexto, ela está inserida em um lugar e ela está inserida em um tempo muito específico. Então eu estou falando com as bruxas do hoje, do Brasil, que vivem cada uma em um canto do Brasil e que são colocadas em um tempo específico, o agora. E isso muda tudo. Por quê? Porque a gente cada vez mais vai se distanciando daquela bruxaria que obviamente isso não é uma crítica sobre, a gente se inspira mesmo na bruxaria dos antigos e tudo mais, eu acho isso bonito, também faço. Mas é um lugar para a gente pensar sobre como a bruxaria ela também precisa acompanhar os nossos passos e acompanhar aquilo que nos cerca, porque ela se insere dentro desse contexto. Então uma bruxa brasileira que está aqui, que tem um rio poluído do lado da casa dela, e ela vai lá chamar as águas lindas, não sei o que, não sei o que lá. Isso é um pouco estranho, sabe? Isso é um pouco. Isso não confere muito bem com a realidade. Eu acho que a bruxa ela precisa olhar para aquele rio que está poluído do lado dela, ela precisa olhar para as florestas que estão sendo queimadas, ela precisa olhar para os povos originários que estão sendo massacrados, ela precisa olhar para o racismo estrutural no nosso país, porque isso faz parte também de uma prática de bruxaria. Eu já falei 1 milhão de vezes isso aqui no canal, que a bruxaria ela é o ofício dos marginalizados. Então ela vai atender um lugar muito específico, a margem da sociedade. E onde que estão essas bruxas da margem, né? E enfim, pensando sobre Ostara e trazendo isso para Ostara, eu fiquei pensando em como, o que a gente está vivendo em setembro aqui no Brasil. E eu comecei esse vídeo perguntando dos rios justamente por conta da conexão com as águas desse momento. As estações no ano do Brasil, elas são estações, obviamente, de um clima tropical, então não tem aquela definição certinha, bonitinha, que a gente adora de ver na bruxaria lá do hemisfério norte. Ai, no inverno neva, ai, na primavera as brotas... A gente não mora assim, tá, gente? Vamos ser realistas. Então, o que a gente tem aqui? Uma época muito úmida. A primavera e o verão é a época onde mais chove no Brasil. É a época onde os níveis dos rios sobem, enquanto no outono é uma época muito mais seca. Então agora é um momento ótimo para você honrar as águas, sabe? Honrar os rios que estão ao seu redor, honrar tanto aquele rio limpo que nutre a sua cidade, tanto que aqueles que abastecem a sua cidade, como também honrar aqueles que estão poluídos, que já foram um rio um dia, sabe? Já foram um rio saudável um dia e perguntar quais são os espíritos que habitam ali, sabe? Você conhece esses espíritos? Você consegue honrá-los? O que eles gostam? Quais são as oferendas deles? Por como você pode criar uma relação com eles? Então, acho que a primeira coisa para isso estar é você chamar esses rios, o nome desses rios, que geralmente são nomes muito importantes, porque geralmente são nomes indígenas. Então, ele já traz um simbolismo muito mais bonito se você for pesquisar etimologia, se você for pesquisar o que simboliza, o que significa o nome daquele rio.
E também não só ele, né? Os lençóis freáticos, por exemplo. Você conhece os espíritos que habitam os lençóis freáticos embaixo da sua terra agora? Aqueles que nutrem os poços, aqueles que estão nadando e percorrendo a terra embaixo dos seus pés? Pois é. E também tem as chuvas, os espíritos das chuvas, que são geralmente extensões dos rios que sobem e descem, sobem e descem. Como que você trabalha com eles? Dentro da minha prática, os espíritos da chuva são muito importantes, porque eu não estou perto de um rio mesmo, então eu honro eles. E eles geralmente se apresentam como cobras grandes para mim. E isso porque no Sudeste, o folclore das cobras grandes está muito ligado aos rios. Se você for ouvir com os mais antigos, vocês vão perceber que em muitas cidadezinhas do interior vão falar que foram as cobras grandes que rastejaram na terra e que abriram espaço suficiente para o rio. Então é a partir delas que a água flui e eu honro elas, conectando as cobras grandes com a terra e com as águas. Então eu ofereço para elas tabaco, eu ofereço incensos, eu ofereço maceração de ervas na água ou de flores, e eu pego toda essa água e faço uma libação. Uma coisa que eu também gosto de fazer é desenhar um sigilo feito para elas no chão, assim, no quintal, e deixar que a água da chuva caia como uma forma de abençoá-las. E eu posso até trazer um vídeo aqui sobre sigilo para vocês, comentem aí se vocês quiserem. Porque isso é muito importante, eu acho muito gostoso de fazer isso, sabe? E elas, como aliadas, elas podem te ajudar em trabalhos de fertilidade, elas podem trazer a prosperidade da chuva para sua vida, elas podem trazer a purificação, elas trabalham em coisas ligadas a amor, elas trabalham em maldições também. Então as cobras grandes, elas tendem a ser aliadas muito gostosas de se ter, mas também perigosas, porque elas são cobras. E com cobra a gente não se brinca, né? Já tem aquele ditado muito famoso, assim, com que cobra não se brinca. E isso é verdade. Com cobra a gente não tá querendo brincar mesmo, a gente respeita elas e vai criando um certo tipo de laço com o tempo com elas. Mas existem 1 milhão de espíritos da chuva, 1 milhão de espíritos da água, cada região tem o seu. E é mais pra você tentar descobrir mesmo, pra você começar a criar esse tipo de afinidade com os espíritos que te rodeiam. Um outro animal muito importante para essa época, ao meu ver, é a cigarra. As cigarras que agora saem, né, para acasalar e começam a cantar para atrair as fêmeas, e que grita, 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 que todo mundo já conhece o som, e que os mais antigos vão dizer que são os prenúncios da chuva, né? Ah, a cigarra tá cantando porque a chuva vai chegar. Então elas são as anunciadoras das águas, elas anunciam aquilo que está por vir, o clima que está por vir. E elas são muito ligadas a trabalho de fertilidade dentro da minha comunidade de bruxaria. A gente já invocou ela em muitos ostários que a gente fez e elas são incríveis, incríveis para se trabalhar magicamente. Principalmente se o seu feitiço for ligado a ativismo político, à justiça, a um feitiço que precisa ser espalhado, que precisa ser ouvido por muitas pessoas, que precisa chegar em lugares longes, porque é o canto delas que vão levar o seu feitiço para muito longe dali. E elas são muito perfeitas nisso, assim. Elas aceitam tabaco como oferenda, aceitam incenso, aceitam velas, aceitam água, aceitam também sopro vital, né? Um sopro de energia que sai diretamente de você, assim. Então as cigarras, elas são fantásticas para se trabalhar nesse período de Ostara. E já aproveitando, eu lembrei de gravando esse vídeo, que são as aleluias, aqueles cupinzinho que entra, que fica rodeando ali a luz da sua cozinha. Gente, os antigos, pelo menos eu cresci ouvindo, que isso era um sinal de boa sorte. E até pelo nome, né? Aleluia. E eu fico pensando em como elas são incríveis também para se trabalhar. Eu adoro trabalhar com inseto em bruxaria, porque para mim eles são fantásticos, eles são muito maravilhosos, ligados ao submundo, ao mundo das fadas, enfim. E as aleluias, elas trazem muito disso. Elas trazem também uma coisa de chuva, elas trazem também uma coisa do calor, uma energia ligada aos bons augúrios, aos bons ventos. Então, também podem ser aliadas para você invocar e trabalhar. Agora, uma outra coisa também que eu coloquei lá no post do Instagram foi sobre os ipês, que são tão lindos nessa época do ano, que enfeitam aí as ruas. O ipê, a palavra ipê vem do tupi, que significa lá casca, madeira cascuda, casca grossa, uma coisa assim. E era usado para fazer arcos, de arco e flecha mesmo. Então o ipê ele tem uma carga de proteção. Você pode usar a casca do ipê para criar amuletos de proteção, para criar alguma coisa de proteção na sua casa, colocar na entrada da casa, enterrar na frente da porta de entrada da sua casa, carregar com você em forma de colar.
Enfim, você pode usar de muitas formas. Fazer uma tintura de proteção, por exemplo, colocando em um álcool de cereal e deixando isso no quietinho na sua casa. Fazer um óleo de proteção junto com outras ervas brasileiras, sei lá, abre caminho, arruda, umas coisas assim. Isso tudo dá para ser feito e dá para ser aproveitado. As flores podem enfeitar os seus altares, podem ser usadas para como oferenda às cigarras, como oferenda às cobras grandes, às aleluias, e aos rios também, né? Fazer uma maceração, colocar essa água no rio. Enfim, muitas formas de você usar o IP e de, obviamente, você também agradecer ele e honrar ele. A relação que a bruxa tem com a natureza não é de submissão dela, mas é de caminhar do lado. Então, nenhum espírito que eu tô falando aqui, nenhum ser que eu tô falando aqui é pra você chegar lá e dominar e colonizar. Não é nada disso, gente. É pra você ter cuidado, pra você ter respeito, pra você andar do lado deles. Porque aí sim que eles vão te contando os mistérios. Aí sim que eles vão te abrindo os ouvidos e os olhos pra enxergar outras coisas. Então, quando for tirar alguma coisa do IP, leva lá uma bênção, leva uma água consagrada, leva resto de frutas, casca de frutas, ou frutas novas também, e coloca lá em volta dele como uma forma de bênção, como uma forma de agradecimento também. E a última coisa que eu queria comentar com vocês é sobre as festas de Cosme e Damião nesse mês. Gente, não tem como você separar a primavera de Cosme e Damião nessa época do ano. Então ali juntinho é a festa dos herês, dos doces, de tambor, de batuque, de terreiro, de igreja católica. Os Cosme e Damião, os herês, eles estão espalhados por muita gente. Muita gente celebra Cosme e Damião, nem sendo de terreiro. Eu já vi evangélico celebrando, eu já vi católico celebrando. Enfim. E eles estão muito presentes nas nossas ruas, estão muito presentes aí nesse momento. Isso é uma boa forma de você celebrar também, honrando as crianças, colocando doces, entregando para as crianças da sua comunidade, da sua família, do seu bairro, da sua rua. Visitando um terreiro para comer docinho de Cosme e Damião, que ele vai passar no guaraná no chão, vai te dar, ó tio, come aqui. Eu acho que não ignorar isso, a gente perde muito. Sendo que olhar para isso com os olhos bons, né, não querendo se apropriar de nada e não querendo colonizar nada, é muito rico, sabe? Você andar junto a essas celebrações, você caminhar do lado dessas celebrações e perceber que a primavera no Brasil, que o Ostara no Brasil, não tem lá Deus é Ostre, que eu nem sei de onde vem, não tem os coelhos, não tem os ovo pintado, não que não possa ter, tá, gente? Pode ter sim, se você gostar disso, pode ter. Mas é perceber que aqui a primavera é sobre água, é sobre cigarra, é sobre aleluia entrando dentro de casa, é sobre Cosme e Damião correndo na rua, é sobre pipa no céu, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a olhar para a Terra de uma forma diferente, criar uma relação com ela de uma forma mais sábia, deixando um pouquinho de lado os livros e abrindo os ouvidos para a Terra te contar os segredos dela. Eu espero que a sua primavera seja abençoada e seja fértil com as águas da chuva, que traga o canto das cigarras para espalhar o seu feitiço, que tragam as bênçãos das aleluias e a felicidade das criancinhas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.